Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Queria analisar alguns versículos com os irmãos aqui, antes de nós cercarmos a mesa do Senhor, e fazer uma abordagem aqui, nesse texto, que Paulo é acusado por alguns de ser sacramentalista, nesse texto. Porque eles dizem que o apóstolo Paulo foi o inventor, de princípios dentro da Santa Ceia. Porque o judeu, ele comemora a Páscoa, comemorada a Páscoa pelo judeu, e eles não comem ovo de chocolate não, viu? Eles comem ervas amargas, para eles lembrarem o que aconteceu com eles na saída lá do Egito. Interessante, é muito lindo ver na cultura judaica, de muitas coisas bonitas que eles têm, o quanto os princípios que eles prezam pelos princípios da sua cultura, da sua fé, porque a Assembleia de Deus tem um pouco mais de 100 anos de vida, e tem coisas que os nossos pais na fé nos ensinaram que nós não usamos mais na igreja. Lembre-se disso. Salomão escreve no livro de Provérbios dizendo: não remova os marcos antigos. O que é bom, o que é bíblico, ai daquele que remover. O que não é bom realmente a gente passa, manda embora, porque não serve para edificar a vida de ninguém. O que é dogma humano, o que é coisa institucional, não vem ao caso. Mas é muito lindo ver que, como algo que é feito há quase 3.000 anos, ainda eles fazem. Por exemplo, quando o judeu chega na festa do tabernáculo, não interessa em qual lugar ele esteja e na mansão que ele esteja, porque se você conhece um judeu pobre, me apresente, que eu não conheço. Na maioria das vezes eles têm posses, eles são ricos, eles têm dinheiro. E quando eles vão comemorar a festa dos tabernáculos, eles vão para o quintal ou para algum lugar e montam uma tenda lá e ficam 7 dias dentro dessa tenda, Na Páscoa eles comem no chão, para lembrarem, trazerem à memória o que foi que o Senhor fez por eles. E aqui no contexto da igreja de Corinto, existiam 2 mesas. Existia a ceia, a mesa do homem, a mesa do ego, a mesa do eu, a mesa do egocentrismo, porque aqui na igreja primitiva, a Santa Ceia tinha um nome muito popular para a ceia, chamado Festa Ágape. A festa ágape era a festa do amor, era a festa da comunhão entre os irmãos. E a igreja de Corinto, ela não entendeu muito bem o que era a mesa do Senhor, que é essa mesa aqui, para a mesa do homem. Tanto que o problema dentro da igreja foi que aconteceu, que em algumas refeições os ricos comiam e se embriagavam enquanto os pobres passavam dificuldade. E o contexto que Cristo quer ensinar da mesa, da ceia do Senhor, é que na mesa de Cristo todos comem, todos bebem e todos têm comunhão, e sem acepção de pessoas. Esse princípio foi tirado então de dentro do cristianismo pelos apóstolos, inclusive por Paulo, que era um judeu e que comemorava a Páscoa, e foi implantado agora. Nós não comemoramos mais a Páscoa, E agora virou sistema lucrativo. Você já viu coelho dando ovo? É uma loucura isso. Então virou sistema lucrativo. Hoje movimenta milhões. Tem uma cidade aqui no Brasil, em São Paulo, se eu não me engano, em Campinas, que no ano de 2010 faturou quase 23 milhões de reais, só com ovos de chocolate. Só para você ter uma ideia, viu? Então, o significado, por exemplo, se você é um pai cristão e quer dar um ovo para o seu filho de chocolate, amém, mas pelo menos ensine para ele que o significado da Páscoa é Cristo e não coelho. Amém? Abordagem da carta aos Coríntios, pode passar para mim, irmã Natália. A epístola de Paulo aos Coríntios. Muito bem. Quem conhece esse quadro aqui? Levante a mão. Quase em toda casa que você vai, principalmente de um católico, tem esse quadro. Esse quadro é a famosa obra de Leonardo da Vinci, A Santa Ceia de da Vinci. Vocês estão vendo? É muito bonita essa pintura. É muito vendida, Mas infelizmente é uma mesa ocidental, Quando Jesus se assentava com seus discípulos, não era esse tipo de mesa. A mesa, pode passar a próxima imagem. A próxima imagem é essa mesa aqui, ó. O nome dessa mesa é triclínio, viu? Se você pode observar, ela tem um formato de U. Olha as almofadas lá no chão. Ou seja, quem está com a cabeça aqui
fica com a cabeça, quem está com a cabeça aqui geralmente vai ficar no ombro do outro. Foi por isso que João escreveu que ele colocava o peito dele, a cabeça dele no peito de Jesus, porque na mesa eles estavam próximos e dava certinho. Então quando eles tinham o costume de comer e ficar à vontade deitados sobre as almofadas. Então nada de mesa ocidental, era essa mesa aqui que era usada na Santa Ceia, triclínio, viu? Pode passar. E Paulo vem fazer uma abordagem, eu coloquei aqui um esboço, a irmã Natália vai colocando aí, e você vai lendo comigo, por favor. A carta aos Coríntios é praticamente isso aqui, do 1 ao 7. Ela tem prefácio e saudação. No capítulo 2, o caráter da pregação de Paulo, dissensões e falta de espiritualidade, com uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Os pregadores responsáveis a Deus. No capítulo 4 ele vai falar sobre a responsabilidade dos pregadores, pode acompanhar no slide. No 5, a impureza dessa igreja, que tinha muita coisa ruim, tanto que tinha filho tendo relação sexual com um parente próximo ali, só para você ver o nível da moralidade da igreja. Capítulo 6, a censura do litígio entre os irmãos, respostas acerca do casamento. 8, acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. 9, a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Isso. 10, exemplos da história de Israel. 11, ele vai fazer uma ilustração enquanto a Santa Ceia. No 12 ele fala dos dons espirituais. No 13 acerca do amor. No 14 ele vai tratar acerca que o dom de profecia superior ao dom de línguas. No 15 ele fala de ressurreição. E no 16 os projetos, exortações, saudações, que é a típica paulina de todas as suas epístolas. Muito bem, dando esses pontos para você entender o panorama da carta, pode passar, por favor. Paulo aqui nesse contexto, ele vai corrigir, capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, pegue a sua Bíblia por favor, capítulo de número 11, versículo de número 17, o apóstolo Paulo vai falar assim, nisto porém, que vós prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Preste atenção, um foco de Paulo é que toda vez que a igreja, olhe para mim, se ajunte para a ceia do Senhor, que seja para algo produtivo. Por isso que eu disse no começo da mensagem, que a ceia do Senhor é a ceia da comunhão, é a mesa da comunhão. Só que o apóstolo já começa no versículo de número 17, dando instruções, e dizendo que ali nessa mesa, não participava todo mundo do jeito que deveria. Tanto que se você ler o verso 21, pode ler, 11, 21, Paulo vai dizer assim, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, como é que numa mesa pode ter embriaguez, gente se enchendo de comida e fome ao mesmo tempo? Então vocês viram e observaram que os irmãos de Corinto não entenderam basicamente nada do que representava a ceia do Senhor. E essa mensagem é muito contemporânea. Por quê, pastor? Porque muitos crentes não entendem o mínimo significado, estão muitas das vezes uma vida na igreja e não entendem o mínimo significado do que é esse momento especial aqui, do que é acercar, sentar à mesa do Senhor Jesus. E o apóstolo vai dizer o seguinte, olha, quais são esses problemas? Paulo escreveu para corrigir abusos. Que abusos eram esses? Existia nessa igreja, escute isso, facções, viu? Muitas facções. Irmã Natália, a senhora vai observando isso, pode ir colocando. Muitas facções. E o que seriam essas facções? Casa de líderes onde alguns eram excluídos e outros não eram recebidos, e ali compareciam. E havia também uma ingestão excessiva de alimentos e vinho. Ou seja, no capítulo de número 1 da carta, no versículo de número 12, ele vai falar, olha, uns são de Paulo, outros de Apolos, outro de Pedro, que é Cefas, que ele usa o texto aramaico. Então você pode observar que a igreja, olhe para mim, estava cheio de panelinha. Isso não é novo, irmão, o ser humano só é um. Então a igreja estava cheia de facções, grupos que se juntavam para falar, não, a pregação boa é de Paulo, eu só gosto quando Apolo prega, não, meu negócio é com Pedro. E isso estava adoecendo a igreja. Escute, e como é que uma igreja que era partidária, como é que uma igreja que tinha os seus pregadores preferidos ia ter comunhão, Felipe, na Santa Ceia? Como é que eles iam se reunir para cercar a mesa? Porque é interessante que quando Jesus vai dar o mandamento aos seus discípulos, ele vai dizer, Henrique, que o que ele está entregando para eles não é um sangue que foi aspergido lá no Egito, mas é o corpo dele, que, meu irmão,
olha, eu vou repartir o meu, vocês vão participar das minhas dores, é o meu corpo que vai ser partido e o meu sangue que vai ser derramado. Então Jesus está apontando para um significado muito além do que as pessoas poderiam imaginar. Só que os irmãos dessa igreja não entenderam isso. Por exemplo, ponto 3, os pobres eram desprezados, você pode acompanhar no slide se você quiser. Os pobres eram desprezados e com frequência saíam famintos do banquete e assim eram humilhados. Você já viu isso? Tem aquele irmão que só quer convidar um irmão para ir na casa dele quando ele tem algum poder aquisitivo. Quando o irmão tem algum poder aquisitivo, eu tenho um amigo no Coqueiro, ele já veio aqui várias vezes no culto de ensino, o diácono Luiz Carlos, eu sempre ia pregar com ele lá. Se ele está ouvindo, depois ele vai ouvir, não sei. E uma vez eu viajei com ele para um lugar para ministrar a palavra do Senhor. Ele ficava contando para mim, ele falou: pastor Narciso, eu fiz o aniversário do porteiro da minha congregação, que quase esse homem morre. Porque, irmão, os porteiros são os menos honrados. Eles recebem as pessoas bem, abrem para você entrar, abrem para você sair, e muitas das vezes não recebem nem a paz do Senhor e nem um sorriso. Quando eu disse para aquele homem que eu ia fazer o aniversário dele, se o Senhor visse, quase aquele homem infarta na minha frente. Por quê? Porque não é comum. E era isso que estava acontecendo aqui. Os ricos chegavam, faziam as suas mesas, convidavam quem eles queriam, né? E quem não tinha nada para oferecer, aí Salomão, sabe, o Salomão já tinha escrito muito tempo atrás, que o rico granjeia muitos amigos, mas o pobre não tem muitos para granjear, né? Ponto 4, outros membros da igreja comiam, bebiam de maneira profana, tendo praticado pecados ocultos e abertos, que era suficiente para desqualificá-lo para a participação da mesa do Senhor. Como assim? O contexto no capítulo de número 8 ao capítulo de número 14, ele vai explicar o que, pastor Narciso? Eles iam para o comércio. O que era a carne sacrificada ao ídolo? Porque Paulo não disse para os crentes não comerem. Você precisa entender o contexto. As pessoas pegam isso para dizer que não pode comer maniçoba e pato da santa. A santa não tem nada, não tem nem casa. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e todos que nela habitam. Mas por que Paulo falou que isso não podia acontecer aqui? Muito simples. Porque as carnes eram oferecidas no templo de Diana, de Afrodite, e o que sobrava era levado para o mercado para ser vendida. Então Paulo disse assim: olha, se alguém vê você cristão, crente, aqui comprando no mercado uma carne que à noite estava lá no tempo da prostituição, o que é que eles vão acontecer? Eles vão se escandalizar. Então era esse o contexto. Mas no capítulo de número 8, quando ele começa a falar, ele vai começar logo dando a deixa, porque Paulo é um pregador inteligente. Paulo não é aquele pastor que mete medo e terrorismo na mente das ovelhas. Ele começa no capítulo 8 dizendo: olha, porque do Senhor é a terra, citando o Salmo de número 24, toda a sua plenitude, todos os que nela habitam. Em outras palavras, tudo que tem aqui é do Senhor, nada é da santa. Só que até você explicar para o crente que focinho de porco não é tomada, o negócio já está complicado. Então, olhem para mim, eles estavam tendo algumas atitudes, e tipo assim, fazendo o que queriam, participando de orgias, indo para o templo, se prostituindo, dando mau testemunho, e à noite queriam estar participando da ceia do Senhor. E isso era muito complicado, porque a ceia não era a ceia de Corinto, nem a ceia de Apolo, nem a ceia de César. A ceia que Paulo está falando, que é acusado de ser sacramentalista, é interessante que se você pegar o versículo de número 23, olhe para mim por favor, quando Paulo vai dar as ordenações, ele vai falar assim: porque eu recebi do Senhor. Em outra palavra, Paulo não está chegando na igreja e falando assim: ó, eu estou implantando para vocês o que eu acho. Ele está dizendo: eu recebi isso aqui do Senhor. Então Paulo está apenas passando o ensinamento onde a igreja teria que servir, que seguir, e é o que nós estamos fazendo. Olha que coisa linda, e essa é para você dar um glória a Deus. Esse memorial tem um pouco mais de 2.000 anos de idade, viu? E toda vez que eles se reuniam aqui, era algo muito interessante. Pergunte por quê, pastor? Olhem para mim, porque após a ceia, a última ceia que aconteceu, e após Jesus ascender aos céus, ele disse: olha, eu vou fazer isso aqui com vocês a última vez. Façam em memória de mim, para que no grande dia nós vamos fazer novamente, viu? E eu vou voltar e vocês vão fazer de novo. Só que toda vez que eles
fazia um memorial da Santa Ceia, que se você estudar a escatologia do século I, eles não falaram quase nada de escatologia, mas os apóstolos e a igreja primitiva do primeiro e do segundo século, eles entendiam assim, eles esperavam Jesus para a próxima ceia. Deixa eu te explicar. Quando Jesus subiu no próximo domingo, porque ceia não tem uma data específica. Tem algumas igrejas que ceiam de 3 em 3 meses, tem algumas igrejas que ceiam de 1 em 1 mês, tem algumas igrejas que ceiam todo domingo, mas não tem uma data específica, não tem uma ordem, tem que ser tantas vezes. Por quê, pastor? Porque ceia é uma refeição. Então quando Jesus ascendeu aos céus e na outra vez eles se reuniram para ceiar, o que foi que aconteceu? Eles abriam uma porta e um menino ia lá abrir a porta para ver se Elias não tinha vindo. Como assim, pastor Narciso? Porque o Senhor falou através da boca do profeta Malaquias que antes que o Messias viesse, Elias viria. Então quando eles estavam sentados na mesa, que lindo isso, irmão, comendo, quem estava sob a direção da refeição pegava um cálice e mandava um menino lá na porta, pega esse cálice e vai lá na porta, abre a porta e vê se Elias chegou, porque se o Elias chegou, o nosso Jesus vai retornar. E eles faziam isso todo o tempo, preste atenção. Só que quando Elias não voltava, o menino pegava o cálice, jogava e voltava lamentando, porque ainda não tinha chegado a hora. Agora olha que coisa interessante, isso aqui é tão poderoso e é tão espiritual, tanto que Lutero criou a concepção de transubstanciação, dizendo que a partir do momento da oração, quando nós oramos pelo pão e pelo cálice, isso se torna o corpo de Jesus, que é o que a igreja católica acredita. Tanto que quando você está comendo a hóstia, que é a Santa Ceia, ali você está participando do sangue e do corpo de Jesus. Mas outra ideia, por exemplo, João Calvino vem com uma ideia diferente, dizendo consubstanciação. Quando nós oramos, Cristo não está aqui em corpo, mas isso está simbolizando. Sabe o que é interessante? Isso é para você da glória, que todas as santas ceias e as mesas do Senhor que aconteceram desde quando Jesus ascendeu ao céu, e nenhuma ele deixou de ir. Não, vou repetir. Glória, irmão, melhora isso em nome de... Em todas ele está presente, em todas ele esteve presente, não como homem, mas como Deus, aleluia. E ele está aqui nessa noite. E eu não falo isso para emocionar você, não. Eu não falo isso, por quê, irmão? Porque quando a gente vai reunir, geralmente, eu tenho um esboço para seguir, mas o Senhor não quer deixar. Geralmente, quando nós nos reunimos para comer em família, brasileiro, tudo que faz é comendo. Bora lá, vamos, faz um churrasco. Vamos ali, aniversário tem que ter comida, tem um vatapá, tem um arroz com galinha, vamos ali, tem um café, tem uma tapioca. Tudo que nós fazemos é com comida. Então comida está mostrando que tem comunhão, sim ou não? Por exemplo, se você leva alguém na sua casa e você não oferece um café, você pode ter certeza que quando a irmã sair ou o irmão sair, ela vai falar mal de você. Me revelou o Espírito nessa noite. Viu? Ela vai falar mal. Por quê, irmão? Poxa, entrei na casa da irmã, fui na casa do pastor, ele não teve coragem de me oferecer uma água. E por incrível que pareça, se é verdade que os presentes, que as testemunhas presentes confirmem, quando você vai na casa de alguém que tem dinheiro, o cara não te oferece nem um copo d'água. E quando tu vai na casa de uma pessoa humilde, de um trabalhador, ele te dá bolo de chocolate, ele te lhe oferece, tá vendo? É impressionante. E é isso que Jesus estava falando, Jesus falou para Paulo, passa o mandamento para eles. Olhe para mim, o apóstolo Paulo olhou e disse assim: portanto, recebi isso do Senhor. Versículo de número 23. Leia comigo na sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Olha, eu recebi do Senhor e estou entregando para vocês. Ô irmão de Corinto, olhe para mim, irmão, por favor. Ô irmãos de Corinto, não é para vocês se reunirem para brigar, para uns se encher e outros ficarem com fome. Na mesa do Senhor é diferente. Na mesa do Senhor tem comunhão. Olhe para o seu irmão aí, por favor. Olhe e pergunte para ele assim: querido irmão, não escutei, querido irmão, você está em comunhão para participar da mesa do Senhor? Diga para ele, olhe, diga por quê, irmão? Essa mesa não é uma mesa de shopping. Isso aqui não é uma
uma mesa que tu senta com 4, 5 irmãos para falar mal de outro irmão, ou para ter comunhão. Isso aqui é uma mesa, meu irmão, isso aqui é demais, viu? Tanto que a gente vai orar, recebi do Senhor, leia o versículo 23, que também vos entreguei que o Senhor Jesus, verso de número 24, e tendo dado graças, partiu e disse, olha o que ele falou, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Meu irmão, prosseguindo, ponto de número 5, a ceia em um motivo exclusivo, onde participavam apenas alguns membros da comunidade. Olha como era chamada, comunhão fechada. Não, ele não, ela não. Isso aqui não, irmão. Isso aqui é tão maravilhoso que tu é obrigado a comer do lado do teu inimigo. Ou você não entendeu? Tinha alguém lá chamado Judas. Ele não gostava de Jesus. E Jesus sabia disso. Olha como a igreja é algo fora do normal. Aqui, tu pode estar sentado do irmão que tu não vai com a cara, que tu te converta nessa noite em nome de Jesus. Mas tu vai ceiar com ele hoje. Viu? Tu vai comer com ele hoje. Tu vai participar, porque o Senhor falou, olha, essa mesa aqui não é fechada. Aleluia. Nela participam os de perto e os de longe. Aleluia. Nela está aberto para todos. Agora escute esse ponto. Pastor, e a inutilidade geral das reuniões da igreja de Corinto? Chegou um clímax tão grande que eles passaram a abusar ostensivamente da ceia do Senhor. Pior coisa é você chegar aqui de qualquer jeito. Por isso que hoje na escola bíblica dominical eu falei para os pouquíssimos irmãos que estiveram presentes conosco, dizendo, não venham para cá de qualquer jeito hoje. Tire 10 ou 15 ou 20 minutos do seu tempo na sua casa para você ler sua Bíblia, orar, porque hoje nós vamos acercar a mesa do Senhor. Então, não venha para cá de qualquer jeito. Quando você vem para cá, inclusive daqui a pouco nós vamos falar do ponto que você precisa se examinar, e já virou rotina na vida de algumas pessoas. Inclusive, vou falar isso com muita tristeza, porque é a nossa realidade. Muitos irmãos, quando sabem que é culto de ceia, não vêm. Por quê, pastor? Porque não estão bem. Se hoje que era para ele estar aqui, aí ele não vem. Não, hoje é ceia, não estou bem, não vou ser. Olha só, irmão. Aí o apóstolo Paulo fala, por causa disso, Paulo, muitos doentes estão entre vós. Muitas pessoas não conseguem levantar, não conseguem viver um espiritual melhor. Por quê? Porque estão desfazendo no bom sentido, que ninguém desfaz disso aqui, mas não estão colocando em prática o que Paulo recebeu do Senhor e mandou a igreja de Corinto fazer. Escute isso. E os cultos na igreja? Vamos lá, olha. Irmão, olha isso aqui. Pode colocar, irmã Natália. Você já imaginou congregar num lugar assim? Os cultos lá pioravam os crentes. Você já imaginou uma coisa dessa? Você ir para o culto e sair pior você ir para uma congregação e sair pior de uma congregação? Você já pensou você ir num lugar e sair de lá e sair descrente de lá, murmurando, revoltado? Quem já viveu essa realidade valoriza o lugar onde tem pão. E quem ainda não viveu essa realidade e vive de barriga cheia, precisa dar uma volta por aí para ver como é que está o sistema. Porque o que nós recebemos, o que eu recebo de pessoas nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, muitas pessoas dizendo, pastor, se eu morasse aí perto eu congregava aí, pastor, se eu morasse aí perto eu congregava, por causa de mim? Claro que não. Sou um cara ruim, irmão, assim, sou um cara com a cara fechada, tenho um monte de defeito, mas tem pão aqui. E tem falta, está em falta, as pessoas estão morrendo com falta de alimento. Escute isso, eles pioravam os crentes e os crentes não melhoravam. É um retrato da maioria das nossas igrejas que não fornecem alimento sólido ao seu rebanho. Quantos cultos nós sabemos de irmãos, por exemplo, você já imaginou, olhe para mim, a tristeza que é alguém que está uma vida no cristianismo, e esse alguém que está uma vida no cristianismo não consegue dizer com palavras simples, não consegue descrever para você o que é justificação. Automaticamente você já percebe que essa pessoa, em qualquer prova
ou qualquer problema, ela não vai saber defender a sua fé. Por quê, irmão? Porque ela está acostumada a ir, escute isso, ela está acostumada a ir para o culto, ver o adolescente cantar, jovem cantar, senhora cantar, discipulado cantar, 2 palavras, 15 minutos de ministração, e ela volta para casa. Como? Pior. Agora, irmão, olha isso que eu vou falar para vocês. Olha isso que eu vou falar para vocês. Isso é tão sério, que o homem sente tanta necessidade de Deus, que mesmo ele vivendo isso há anos, ele vai todo domingo. E aqui a gente tem para dar e vender. Oh glória. Deixa eu prosseguir. Palavras, capítulo 11, versículo 17. Encontrou, diga amém. Nisso, porém, eu vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. E o que Paulo quer falar aqui com a palavra melhor e pior? Paulo está falando sobre os resultados dessas reuniões, viu? E o motivo disso era o que, pastor? 1 Coríntios 11, 18. Qual era o motivo disso? Porque antes de tudo, eu estou informado que tem divisões entre vocês. Quando vocês se reúnem na igreja, é o que em parte eu tenho crido. É o versículo de número 18. Prosseguindo. E o que eram essas divisões, pastor? Eram os partidos, como eu disse para vocês. As facções, os cismas, os grupos. Você pode ir acompanhando no slide. As panelas e por aí vai. E quem eram os grupos? Pode colocar lá, irmã Natália. Eram os paulinos, os cefitas, os apolonianos e os cristãos. Pastor Narciso não vai estar no culto, não vou hoje. Ô irmão, amadureça. Olha, coronavírus está matando um monte de gente aí. Já pensou se eu morro amanhã? Uns vão cantar livre estou, né? Livre estou, livre. Alguns vão chorar. Outros vão cantar livre estou. Mas se eu morrer amanhã, o avivamento na palavra, ele se resume a pastor Narciso? Claro que não. Ele se resume a Joel, ele se resume a Filipe, a Diácono. Não. O que você precisa entender é Efésios 4:12, até que todos cheguem ao pleno conhecimento. Por quê? Porque quando eu sou maduro, o pastor não pode estar aqui na terça, mas o Espírito Santo não falta nenhum. Mas quando nós colocamos o nosso sentimento em homens, olha, está acontecendo casos, e vocês sabem, eu não preciso citar nome, de lugares que o líder não pode estar presente, e as pessoas não vão. Se acostumaram a estar ao pé de homem. Essas pessoas, escute isso, eram esses irmãos aqui, ó. Eles não sabiam orar se não tivesse alguém. Bora orar. Eles não tinham disciplina bíblica para ler um livro da Bíblia, para estudar. Eram sempre tocados por alguém. E quando esse alguém morria, ou se alguém saía de rota, porque ninguém é eterno, só Deus, no plano terreno, aí o negócio complica. Continuando, escute isso. E os partidos, quando ele fala partidos e aprovados, escute isso. A palavra partido é a palavra grega aireses. Está aqui no slide. Que ele vai dar um significado, ó. Essa palavra aireses é a palavra que deu significado à nossa palavra heresia. Aqui Paulo está usando ela não como algo, uma heresia contra o cristianismo, mas é algo que está se opondo ao cristianismo. E a outra palavra é a palavra aprovados, que é a palavra grega dokimos, que significa experimentados, testados, aprovados. Eu acho muito lindo esse versículo, que aqui no verso 19, ele vai dar uma deixa muito linda. Pergunte qual, pastor? Olha só, ele vai falar assim: vocês estão melhor ou pior? Aí no 19, olhe para mim, por favor. No 19 ele vai explicar por que Deus permitiu essa situação dentro da igreja. Leia o verso 19 e você entende. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Olha que Paulo está falando. Gente, olhe para mim antes de você ler. Tem gente que pensa que Deus perde o controle da situação. E ele não pede. Olha o que ele falou: tem que haver esse partido, verso 19, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados vão melhorar, para que os eleitos. Paulo está dizendo assim: olha, nós só vamos saber quem é crente quando o coronavírus aparecer. Você entendeu?
Nós só vamos saber quem está no caminho, quem é aprovado, quem é, a palavra docmos, experimentado, testado, aprovado, sobre aprovação. Nós só vamos saber quem é quem, se Deus permitir acontecer isso. Agora eu tenho convicção, e é para você dar glória. Qual, pastor? Que o crente salvo, o crente eleito, pode estar todo mundo se corrompendo, mas ele vai ficar crente ali, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Sabe o que eu acho tão lindo? Só fala se você dá glória. Que na igreja de Sardes está todo mundo morto, inclusive ela tem o nome de igreja morta. Só que até mesmo dentro da igreja morta, no verso ele diz assim: olha, só que ainda tem alguns aí que são crentes. Ou seja, a igreja de Corinto era profana? Era. Estava fazendo tudo errado? Estava desobedecendo os mandamentos? Sim, mas lá dentro também tinha quem? Crentes fiéis à palavra do Senhor. Aí ele diz assim, porque importa que hajam esses partidos, para que também os aprovados, ou seja, para que a gente saiba quem é de Deus e quem não é. Escute isso. Quantas pessoas, gente, você só consegue saber a força que você tem no dia mal, quando você está só na bonança, dinheiro no bolso, trabalhando, portas abertas, tu está quase falando assim: glória ao meu nome, santo, santo sou eu. Por quê? Porque você vai começar a atribuir tudo que está acontecendo na tua vida, a tua força é o teu intelecto. Aí Deus vai provar. Tiago capítulo de número 1, versículo de número 2. Meus irmãos, tem de grande alegria quando cair de tentação, porque sabe Deus que Deus está provando. A palavra lá é teste, peirasmos, que significa uma tenta. Olha só como é lindo. Deus testa, escute, Deus testa, diga, Deus testa, e no teste de Deus o diabo tenta. Viu? Porque Deus é tão grande que ele olha para Satanás nesse texto e fala assim: eu não posso tentar, tenta aí, porque eu não conheço tentação. Então você não entendeu. Ô glória, mas tudo bem. Ele pega o diabo e então Deus dá o teste. Teste ali significa prova. Vou provar esse crente. Só que escute, Deus nunca provou nenhum crente para perder. Se perdeu porque ainda não conhece Deus. Tiago 1,12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando passar receberá da coroa da vida qual o Senhor tem preparado para aqueles que Ele amam. Sabe, escute isso. Deus é tão maravilhoso que Ele te forja na casca do alho. Como assim, pastor? Olhe para mim. Quando você está bem aqui e a prova está bem aqui, essa é a tua fé, a de baixo é a tua fé, e essa aqui é a tua fé, e essa aqui é a tua prova. Quando tu sai da prova, a tua fé vai fazer o quê? Ela vai dar um salto. Só que a outra prova que vai vir vai ser maior. E nisso tu vai sendo aperfeiçoado. Como? De glória em glória, de teste em teste, de luta em luta. Por exemplo, escute isso. No começo desse ano, eu bati o meu carro de novo. Eu estava ali num acidente, foi questão de milésimo de segundo. Quando eu vi, foi mexer o rádio na borda, bateu o meu carro. E aqui está o Leandro, que me indicou um mecânico muito bom, lá no Bengui, um chegado dele lá. Eu fui lá, eu estava lá na frente da oficina de manhã e conversando com Deus. Falei: poxa Senhor, começou, que a gente pensa, né? A gente pensa que a gente é isento, irmão. Essa foi uma das maiores heresias que a teologia da prosperidade colocou na sua cabeça. Viu? Você não é isento. Nenhum homem da Bíblia foi. Viu? Nem Cristo foi. Escute isso. Eu estava lá falando: Senhor, poxa, já começou 2021 com um dia mal. Meu carro já está aqui nessa oficina, não tenho nem dinheiro direito para... Eu conversando com Deus. Olha o que o Senhor falou para mim. O dia mal para ti é o dia bom para o mecânico. Olha o tamanho desse Deus que abençoa uma pessoa com o teu dia mal. Viu? Vai querer questionar o mecânico precisando pagar as contas dele lá e Deus olhando. Deixa eu ver quem é o carro que eu vou bater. Levante a sua mão e adore o nome dele, porque Ele é Senhor. E nós não conseguimos entender isso. Olha como nós somos, na verdade, nós já até sabemos, mas nós não queremos passar. Sabe o que eu acho muito, olhe para mim, sabe o que eu acho muito lindo e uma grande hipocrisia da nossa parte? Que quando alguém manda uma mensagem para você dizendo que está angustiada, que está com problema, que está na luta: ô irmão, pastor, que dificuldade, irmã, que dificuldade que eu estou passando. Você olha para ela, enche o peito e fala assim: Deus vai te dar vitória, minha irmã, Deus é contigo, vai para frente, lute. Quando é para ela, quando chega na tua porta, a fé
Tomé vai embora. Para dar conselho para o outro, tem a fé de Abraão. Quando é para ele, a fé de Tomé. Nem tem fé. Assim somos nós. Escute isso. Vamos terminando para a gente ceiar. Aí a pergunta é: olhe para o seu irmão e você vai perguntar para ele. Olhe para ele e pergunte assim: irmão, o que é que você toma? Ceia ou ceia do Senhor? Mais uma vez, irmão, o que é que você toma? Santa ceia, ou melhor, ceia ou ceia do Senhor? Escute isso. Os crentes de Corinto acabaram com o verdadeiro significado da festa ágape, a ceia do Senhor. Agora era a festa do eu. E tem muitos crentes que estão aqui tentando acabar com isso, ceando de forma indevida, vindo do jeito que quer, mas a notícia é: pode se levantar, olha, Satanás tenta acabar com a igreja desde quando eu me entendo de gente. Ele nunca conseguiu. E não vai conseguir. Viu? Prosseguindo, a ceia, você toma do jeito que quer, ou você precisa se examinar. Capítulo de número 11, versículo de número 21, quem encontrou, diga amém. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem esteja embriagado. Olha a bagunça, o rico comendo e o pobre com fome. Ao fim dessa festa o fim dessa festa era, Cristo queria comunhão e não bagunça, e os corintianos conseguiram destruir a comunhão da Santa Ceia. Aí o apóstolo Paulo pegou uma pena, ele não tinha papa na língua mesmo, e mandou a carta para lá. Versículo de número 24, estamos terminando. Verso 24, pelo que está escrito nos versos, escute, verso 24, quem encontrou, diga amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: olha o que tu vai comer, irmão. Isso, pode ler o texto, para você sentir a pressão do que tu vai comer. 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu, que é dado por vós, fazei isto em memória de... Aí eu te pergunto, olhe para mim, isso tem valor para você? Se tivesse, agora bora ver se tu vai. Agora estava todo mundo sorrindo, olhando, alegre. Se tivesse valor, tu não estava nessa mornidão espiritual. Porque tu sabe que todo primeiro domingo do mês é ceia. Só que a gente vem como? Como os corintos. Todo doido, todo sujo, todo imaculado. Ah, vou lá, hoje é ceia, aí vai ser só mais uma ceia. Oh Jesus, tem misericórdia da nossa vida, nós somos pecador demais. Escute, que valor tem a cruz para você? Que valor tem o sacrifício de Cristo? Como você respeita isso? Como você se assenta na mesa do Senhor? Como os crentes de Corinto ou como os crentes tementes a Deus? Você que está vivendo um extraconjugal, não toque nesse pão. Você que está de mal com alguém, peça perdão para essa pessoa e não toque nesse pão. Não coma, não beba desse cálice. Escute, por que, pastor? Sabe por quê? Versículo de número, leia, 29. Olha por que você não pode fazer isso. Leia e deixe o texto refletir na sua mente. Pois quem come e bebe, sem discernir o que come e bebe, ele está bebendo o quê? Juízo para si. Teu namoro carnal. Tem gente que pensa que vai convencer Deus com lágrima ou com campanha. Charles Spurgeon disse que a única lágrima que move Deus é a lágrima do arrependimento. O corintiano, tinha que ser corintiano, né? Agora, irmão, escute isso. Olhe para mim. Estou terminando. Olha como esse livro aqui, ele é uma coisa
Meu Deus, não tem nem palavra, não tem nenhum adjetivo e nada para falar agora aqui desse livro. Alguns pastores legalistas, como se não tivesse pecado nas suas igrejas, quando chega no culto de Santa Ceia, cadê os irmãos que estão aqui agora, que vão vir à frente para pedir perdão? Aí os irmãos começam a vir. Uma brigou com o marido, outra xingou o filho de Satanás, outra veio para cá. Só que eu nunca vi um pastor descer. E às vezes, o altar, irmão Nilson, está mais sujo do que aqui embaixo. Só que a Bíblia é tão perfeita, que Paulo não falou assim, olha dirigente, examina. Ele falou assim, versículo 28, leia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo já trouxe na tua mente que tu está em falha. E esse momento é o momento que você está fazendo já o quê? Pedindo perdão. Examine-se, pois, o homem a si. Quando é que eu devo vir à frente, pastor, pedir perdão? Se foi um pecado público que escandalizou a igreja publicamente, aí você deve perdão à igreja. Fora isso, é você e Deus aí na sua cadeira agora. Você tem 30 segundos para conversar com Deus. Curve sua cabeça. Segundos para você se examinar. Fale com Ele. Você aí em casa, você tem esse momento também. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Sabe qual é a boa notícia? Ele perdoa. Tem alguém que quer voltar para a igreja nessa noite? Pastor, eu estou afastado. Eu estou afastada e eu quero fazer uma nova aliança com o Senhor. Saia do seu lugar e venha que nós vamos orar por você. Que nós vamos cercar a mesa do Senhor. E você não pode tomar a ceia como um corinto, como um corintiano. Você tem que tomar como um servo. Pastor, eu quero voltar para a casa do Senhor. Quero fazer uma aliança com Cristo nessa noite. Eu necessito, a minha alma necessita. Nós queremos orar por você. Alguém entre nós tem essa necessidade? Se Deus está falando contigo, irmão, eu não preciso estar insistindo aqui. O evangelho, ele é poder. Ele quebra o homem todinho. E se há algo que precisa ser refeito, a igreja quer orar por você. Onde está a primeira pessoa? E tem pessoas aqui. É noite de concerto.
É noite de salvação. É noite de levantar dessa mornidão espiritual e de começar um tempo novo. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Oh, glória. Oh, necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Bata uma palma bem bonita para o Rei Jesus. Nossos obreiros vão lavar a mão e a gente vai ceiar. Amém, irmão? Conversou com o papai, está tudo ok, está tudo limpo. Agora nós vamos ministrar a Santa Ceia. Gilson, termina lá a live. Nós vamos ministrar Santa